Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um experimento, isso mesmo, um experimento na aula de história, porque história também é uma ciência, né gente? Hoje a gente vai fazer uma mumificação de maçã. Quando a gente está estudando sobre o Egito Antigo, a gente vê que era uma prática desses povos a mumificação, que inclusive era feita naturalmente, né, na natureza do Egito. Ih, tá tudo errado, vai de novo, começa de novo. Só ir? Tá bom. Quando a gente está lá no 6º ano estudando sobre a civilização egípcia, a gente vê que a mumificação é uma prática desses povos, né? Eles acreditavam na vida após a morte, acreditavam que eles precisariam preservar esse corpo para poder utilizá-lo na sua vida após a morte. E aí, a gente vai aprender hoje que a mumificação na prática é um processo de desidratação. A gente já aprendeu lá em ciências, né, que os organismos decompositores são os fungos e as bactérias. E para que os fungos e as bactérias sobrevivam, precisa existir água. Então, o que os egípcios faziam era primeiro retirar toda a água desse corpo, desse organismo, para depois passar por ervas, outras substâncias que ajudavam nessa preservação. Mas o que realmente faz com que a decomposição não aconteça, o que impede o processo de decomposição é a retirada da água. Então, hoje a gente vai mumificar uma maçã, para a gente entender esse processo de decomposição. Para a gente entender esse processo de mumificação. Então, para esse processo, a gente vai precisar de bicarbonato de sódio, sal grosso, uma maçã e um potinho para a gente colocar a maçã. É muito importante que o potinho seja transparente para que a gente consiga ver em todos os ângulos se está tudo cobertinho. Não precisa ser um potinho novo, pode ser um que você já tem na sua casa, pode ser um potinho de requeijão, que normalmente tem esse formato, mas é importante que seja transparente para a gente conseguir olhar por todos os ângulos e ver se está tudo coberto com a nossa substância. Lá no Egito Antigo, essa substância que desidratava os corpos era chamada de natrão. E aí a gente vai então tentar reproduzir esse natrão utilizando bicarbonato e sal. Como que a gente vai fazer para saber a quantidade que a gente vai usar? A gente vai abrir o nosso pote e vai completar ele com metade com sal, passei um pouquinho da metade, tá vendo? Então, eu vou descartar um pouquinho aqui. E o restante com bicarbonato. Completo o potinho com bicarbonato. Dois 2000 anos depois. Agora eu vou misturar isso aqui, que eu preciso misturar bem, tá vendo? Que fica bem separadinho. O sal do bicarbonato, tá bem separadinho. Então eu preciso misturar, então eu vou jogar os dois aqui dentro. E aí não tem problema que eu tinha um pouquinho mais de sal, só esse pouquinho mais de sal que eu tinha aqui, não tem problema. Agora eu preciso misturar bem misturadinho, para não haver espaço de ar quando a gente virar isso aqui dentro do potinho. Uma hora depois. Misturei bem misturadinho, tá pronto o nosso natrão. Agora a gente vai preparar a maçã. Por quê? Se a gente colocar a maçã inteira, ela até vai desidratar, mas ela vai demorar bem mais para desidratar. Porque a casca protege, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte, você vai escolher qual lado da maçã você acha que tá mais bonitinho. Eu acho que esse lado tá mais bonitinho, aqui que eu quero fazer a minha carinha. Então, eu vou cortar a parte de trás. Por quê? Porque aí, essa parte toda aqui vai ter contato com a substância que a gente preparou e vai acelerar esse processo de desidratação. O lado que eu escolhi, eu vou então fazer
uma carinha bem bonitinha, que é a carinha que a minha múmia vai ter. Estou fazendo aqui, não sou muito boa, né? Aí em casa vocês peçam ajuda para os pais para usar a faca, peçam a permissão e a ajuda dos pais nesse processo para usar a faca. Lembrando que vocês não precisam usar uma faca de ponta como essa que eu tô usando, né? E aí, ó, eu fiz a minha carinha. Os olhinhos, o nariz e a boquinha. Tá feita a carinha da minha múmia. Agora a gente vai então montar. Primeiro a gente põe uma porção do nosso natrão no fundo. Aí a gente posiciona a maçã com a parte que a gente cortou voltada para baixo. Aí dá uma apertadinha assim. E termina de completar agora com cuidado todos os lados. Não pode faltar, hein, gente? Não pode faltar. Você vai apertando assim dos lados, vai conferindo, deixando a mistura cair de todos os lados e conferindo se tá tudo certinho, se não tem nenhum espaço vazio. E pode completar o potinho todo com a nossa mistura. Quanto mais sal, mais desidratação. E aí, ó, completamos, tá vendo? Todo o potinho, você pode olhar todos os ângulos, pode olhar por baixo, que tá tudo completinho. Aí nós vamos tampar. E aí agora nós vamos aguardar 3 semanas. Tudo isso? 3 semanas pra gente abrir. 3 semanas no mínimo. Se você for mais paciente, conseguir aguardar mais, melhor ainda. Mas em 3 semanas a gente vai ver como é que ficaram as nossas múmias.